Olá, eu sou o Daniel e vou apresentar o meu trabalho sobre a palinoflora de Eudicotiledôneas do sul do Brasil, nas ordens Boraginalis, Ericalis, Malvalis, Myrtalis, Santallalis, Sapindalis e Solanalis. Este trabalho ele foi desenvolvido no laboratório de Palinologia do Departamento de Botânica da URGS e tem como orientadora a professora Maria Luísa Lorscheiter. Bom, os estudos na área da palinologia têm forte importância em diversas áreas da botânica, como na sistemática, na taxonomia, na reconstituição paleoambiental, entre outras. Os grãos de pólen e esporos, quando bem preservados, nos permitem inferir sobre a espécie que ele pertence e então contribuir para o conhecimento da vegetação local. Por isso, o objetivo deste trabalho é fotomicrografar e caracterizar a morfologia de grãos de pólen entre os principais representantes das famílias Boraginalis, Ericalis, Malvalis, Myrtalis, Santallalis, Sapindalis e Solanalis no Rio Grande do Sul. Para a realização dessa pesquisa, todo o material foi previamente acetolizado e montado em gelatina glicerinada, recebendo os seus respectivos números de registro na Palinoteca e no herbário ICN da URGS. A captura de imagem foi feita por meio de uma câmera Leica, acoplada ao microscópio óptico de Applan-Leights e registrado pelo programa LAS de capturas de imagem, que fornece a escala automaticamente. Todas as espécies foram atualizadas pelo site Mobot e são indicadas também as vistas equatorial ou polar do pólen e seus respectivos planos de corte óptico. A forma polínica, número, posição e caráter das aberturas e ornamentações também são indicadas com base na morfologia de cada espécie. Por fim, são indicadas também as médias do eixo equatorial e o eixo polar. Como resultado da discussão, um total de 173 espécies foram fotomicrografadas até o presente momento, distribuídas nas ordens Boraginalis, com 18 espécies, Ericalis, com 16 espécies, Malvalis, com 24 espécies, Myrtalis, com 52 espécies, Santallalis, com 7 espécies, Sapindalis, com 29 espécies e Solanalis, com 27. Infelizmente, não foi possível obter as fotomicrografias e mostrá-las em vídeo, o que é uma pena. Mas, quanto às formas encontradas, podemos destacar três principais tipos: os esféricos, que é quando a divisão do eixo polar pelo eixo equatorial é igual a 1, prolato, quando o eixo polar ele é maior que o eixo equatorial, e oblato, quando o eixo polar é menor que o eixo equatorial. Para grãos esféricos, foi observado principalmente na ordem Malvalis. Encontrou-se grãos prolatos, por exemplo, em Sapindalis, na espécie Scilocerebitifolia, e em Myrtalis, em Cúfia. Grãos de formato oblato foram registrados, por exemplo, em Myrtalis, nas espécies Pisidium cattleyianum e Fuchsia regia. Quanto às aberturas, encontrou-se grãos triporados, observados em Malvalis, na espécie Abutilum afne, e em Myrtalis, na espécie Fuchsia regia. Ainda dentro de Myrtalis, podemos observar grãos tripororados, em que a endoabertura e a ectoabertura têm formato circular, formando uma câmara entre elas. Grãos tricorporados, em que a ectoabertura ela é alongada paralelamente ao eixo polar, com uma invaginação formando a endoabertura, são encontrados em Santallalis, na espécie Arjona megapotamica. Grãos tetracorporados, com 4 corporos, foram registrados na ordem Ericalis para as espécies Rapania ferruginea, Rapania parviflora e Poulteria salicifolia. E também para a ordem Sapindalis, onde neste táxon cerca de 6 espécies apresentaram este número e abertura predominante. Grãos bicorporados, com apenas 2 corporos equidistantes, foram registrados em Boraginalis. Grãos stefanocorporados, com mais de 5 aberturas ao longo do eixo equatorial, também foi registrado nesta ordem. Grãos pantoporados, com aberturas distribuídas por todo o pólen, foi verificado em hibiscos diversifólios. Saindo das aberturas, e agora falando um pouco sobre as ornamentações elas são esculturas acima do teto, podendo estar ausente ou presente. Quando ausentes, são considerados grãos psilados. Aqui ocorrem nas ordens Boraginalis, Ericalis, Myrtalis, Sapindalis e Solanalis. Já aqueles onde ocorrem ornamentações acima do teto, podemos classificá-las de diferentes tipos. Reticulado, pois lembra uma malha de rede. Ocorrem, por exemplo, em Santallalis, na espécie Psittacanthus cuneiformes, e em Sapindalis, na espécie Pilocarpus pennatifolius. Grãos com espinho, ou seja, equinados, são observados em Malvalis, por exemplo, em Abutilum afne e hibiscos diversifólios. Quando as ornamentações são em formato de verruga, o grão é considerado verrucado. Sendo assim, observou-se em Myrtalis a ocorrência desse tipo de escultura, por exemplo, em Ludwiga de Currens. Os grãos que apresentam estrias na parede são considerados estriados e ocorrem principalmente em Myrtalis, por exemplo, no grão do gênero Cúfia. Quando a exina
é disposta de forma irregular é chamado de rugulada, que é um intermediário entre o estriado e o reticulado. Para esta característica, observou-se a ordem Solanaris. Por fim, quando as ornamentações apresentam menos de 1 micrômetro, considera-se uma ornamentação escabrada, ou seja, em microscopia de luz, não é possível identificar o tipo de ornamentação que nós estamos observando. Esse tipo escabrado é encontrado em Sapindalis, na espécie Cupania vernalis, e em Solanalis, na espécie Sifomandra elliptica. Como conclusão dessa pesquisa, podemos perceber que, em se tratando dessas ordens aqui trabalhadas, a palinoflora do Rio Grande do Sul é bastante diversa e essa pesquisa serve como contribuinte para futuros trabalhos envolvendo a flora do estado. Por último, é importante destacar que para a ordem Borraginalis, novos materiais seguem sendo fotomicrografados e analisados, dando continuidade a essa pesquisa.